Oi, gente, tudo bem? Mil perdões pelo sumiço, eu tô há quase um mês, na verdade mais de um mês sem aparecer aqui, mas aqui estou eu, né? Quem é vivo sempre aparece. E hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês têm me pedido bastante pra falar, porque eu passei por isso, né? Então, fim de relacionamento, término de namoro. Eu passei por um fim de relacionamento faz 3 meses e eu não cheguei a tocar no assunto, não falei sobre, porque não tinha muito o que falar, pra ser bem sincera, não tenho o que falar sobre. Mas eu decidi trazer aqui pra vocês tipo, uma reflexão sobre o fim de relacionamento e expor um pouco a minha visão sobre algumas coisas que muita gente não concorda comigo. E quem sabe isso possa ajudar vocês a passar pelo fim do relacionamento de uma forma mais leve, sem precisar sofrer. Então quem me segue lá no meu Insta, que é @withlovehacker, inclusive me sigam lá se você ainda não me segue, vê que sempre que eu posto, né, caixa de perguntas, as pessoas ficam, mas você não vai contar por que você terminou o namoro, você não vai contar, sei lá o quê, por que você não explica pra gente? E eu já expliquei muitas vezes, só que parece que não acreditam muito, mas não teve nenhum motivo, né, daqueles motivos que as pessoas esperam. Então, não existiu briga, não existiu traição, não teve nenhum desentendimento, não teve briga com a família, nada disso. Foi simplesmente uma questão da gente deixar de ser compatível. E isso muita gente não entende, né? Como que eu tomei a decisão de terminar o relacionamento antes de ter alguma coisa que realmente fosse um motivo, né, pra maioria das pessoas pra terminar um relacionamento. Primeiramente, eu acho muito irresponsável deixar um relacionamento chegar ao ponto de ter uma grande briga que faça com que as pessoas terminem. Eu acho que é muito mais responsável, é muito mais sensato você terminar aquilo quando você percebe que já acabou, não ficar empurrando com a barriga até acontecer uma grande coisa, né? Que é o que muita gente faz, tipo, já o namoro já não tá legal, mas vai levando até um dos dois explodir, até um dos dois fazer alguma coisa muito ruim e aí terminar de uma forma, né, horrível, cheia de briga e tudo mais. Então eu nunca achei que isso deveria acontecer. Então, faz um tempo que eu já tinha percebido que o namoro tinha acabado, porque a gente tinha deixado de ser compatível, eu mudei muito e a minha mudança fez com que a gente deixasse de ser compatível. Não era mais a mesma coisa, não era mais o mesmo sentimento, não era mais a mesma conexão. E tá tudo bem com isso, sabe? As pessoas mudam. E tá tudo bem, não precisa ter um motivo pra gente deixar de gostar de alguém. Acontece, é um sentimento. E quando eu tomei consciência disso e falei, meu Deus, se eu continuar levando isso, a gente vai brigar feio. Porque a gente já não tá mais, sabe, a gente não tá mais conversando que nem duas pessoas normais. A gente se irrita um com o outro, a gente já não fala mais dos mesmos assuntos, a gente não se entende mais que nem a gente se entende antes, a gente já não tem mais aquela conexão. Se eu continuar levando isso pra frente, a gente vai acabar brigando por causa disso. E eu não queria brigar. Então foi a partir daí a decisão de terminar o relacionamento. E assim, eu não tô falando que quando uma pessoa muda, o relacionamento acaba, tá? Não. Inclusive tem muita gente que muda e o relacionamento melhora, ou os dois mudam, ou o outro muda, e tudo fica bom. Mas nesse caso em especial, acabou ali a compatibilidade da gente. E não foi fácil entender que isso estava acontecendo, entender que o namoro tinha acabado antes de acabar, entendeu? Antes de realmente acontecer alguma coisa pra ver que acabou. Não foi fácil, confesso, mas com bastante autoconhecimento, bastante percepção, assim, eu consegui entender isso e aí tomar uma ação pra não chegar em um lugar pior, a gente não cair num buraco, né, sem volta. E aí, quando eu contei, né, para as pessoas que a gente tinha terminado, eu demorei muito pra contar, até pros meus amigos próximos, eu não contei pra ninguém. Porque as pessoas sempre ficam, ai não, mas vocês eram um casal tão lindo, sabe o quê? E eu não queria passar por isso naquele momento, então eu demorei bastante pra falar. E quando eu finalmente falei, todo mundo caiu matando em cima de mim, perguntando por que eu tava tão feliz com isso, como que eu não tava triste, que eu era falsa, como que eu terminei com alguém que eu passei tanto tempo, e eu tava bem, que eu tava plena, sei lá o que eu deveria estar de coração partido. E esse é o assunto principal que eu queria falar com vocês. A tristeza é um dos nossos sentimentos básicos, ou seja, todo mundo sente. É normal sentir. Mas a gente não precisa sentir tristeza em todos os momentos da nossa vida. Então eu não consigo entender porque as pessoas cobraram tanto que eu estivesse triste, que foi bem estranho. Ninguém nunca me cobrou pra estar triste.
Mas o que eu quero explicar é que é normal a gente ficar triste com o fim de relacionamento, óbvio. Você ficou um tempão com a pessoa e do nada você não tá mais, do nada você não namora mais aquela pessoa, do nada você não vê aquela pessoa todos os dias, não dorme com aquela pessoa. É óbvio que a gente fica triste, né? Ninguém é de ferro. Mas a gente não precisa sofrer aquele luto de meses e meses, sofrendo de, oh meu Deus, por que isso aconteceu? A gente não precisa. Tá tudo bem se você sofrer, ninguém tá diminuindo sua dor nem nada, mas a gente não precisa passar por isso. Então o que acontece é que eu sofri antes de terminar, então ninguém viu isso. Eu sofri muito porque quando eu tomei consciência de que aquilo ia acabar, eu fiquei arrasada. Porque eu falei, poxa, como que eu não consegui, né, recuperar tudo isso? Por que que eu não consigo mudar isso? Por que que eu não consigo mudar eu mesma e conseguir continuar nesse relacionamento? Então eu sofri muito por ter sido, tipo, uma derrota, né? Não ter conseguido recuperar aquele relacionamento. E aí eu fui me tratando, né? Eu uso Theta Healing como terapia, então eu fiz muitas e muitas e muitas e muitas sessões. Na semana que a gente terminou, eu tava em curso todos os dias, o dia inteiro. Então me ajudaram muito, fizeram várias sessões em mim pra eu conseguir ficar bem, pra eu não ficar me sentindo culpada, sabe? De achar que eu mudei, isso foi errado, de achar que eu não consegui salvar o relacionamento. Enfim, eu sofri muito antes de terminar, porque depois que a gente terminou, eu já tinha me trabalhado o suficiente pra eu aguentar aquilo, pra eu estar emocionalmente estável depois do fim do relacionamento e conseguir enxergar as coisas com clareza. Então, eu acho que assim, não existe ninguém que nunca ficou um pouquinho, pelo menos, abalado por um fim de relacionamento, né? Então, é mentira se alguém disser que, ah, não, eu tô muito pleno, 100%. Mesmo que seja um pouquinho de falta, a gente sente. Então, muita gente ficou, né, falando, ah, essa falsa, sei lá o quê, como é que você não tá triste? Então, é isso que aconteceu. Então, eu fiquei triste antes de acabar, depois que acabou, eu já tinha entendido com clareza tudo que estava acontecendo, por que que isso estava acontecendo, e eu já consegui me sentir bem com isso, ficar emocionalmente estável, sem ficar sofrendo ou remoendo a situação. E outra, não tem por que eu querer demonstrar minha tristeza nas redes sociais se isso não vai acrescentar ninguém. Então, eu tava em curso, eu tava sumida do Insta porque eu não tinha tempo. Eu não ia abrir o celular só pra mostrar que eu tava triste, sabe? Eu acho que eu deveria passar coisas boas pras pessoas que me seguem. Não que eu esconda quando eu tô triste, né? Várias vezes eu falo que eu tô. Mas eu não gostaria que isso fosse, assim, uma coisa que eu falar, bom dia, gente, eu estou triste. Eu gosto de passar coisas boas, então por isso que eu não transpareci tá triste, porque realmente foi uma semana que eu não tava presente nas redes sociais, então foi isso. E eu acho que é muito comum, né, quando a gente termina o relacionamento, a gente ficar triste por achar que a gente nunca mais acha ninguém, que aquela pessoa ali era o amor da nossa vida, que aquela pessoa ali era a nossa última chance, né? E não é assim que acontece, gente. A gente conhece aquele termo, né? Alma gêmea, e a gente acha que só tem uma pessoa que é feita pra gente e que se a gente termina com aquela pessoa já era a nossa chance de amor. E não é assim que acontece. Na verdade, pelo tudo que eu vim estudando, né? A gente tem muitas almas gêmeas no mundo, muitas mesmo. E algumas são mais compatíveis com a gente no momento que a gente tá do que outras. Então, pode sim ser que eu já tenha namorado com uma alma gêmea minha que era compatível naquele momento e deixou de ser compatível. E eventualmente eu vou encontrar uma alma gêmea que seja mais compatível pra mim naquele momento. E pode ser que a pessoa seja compatível pra mim pro resto da vida. Ou pode ser que não. E tá tudo bem. A gente não precisa achar que a gente vai ficar sozinho pro resto da vida. Fora que, e se a gente estiver sozinho, se a gente não tiver um namorado, uma namorada? Não tem problema nenhum também. A gente deveria se bastar, a gente deveria ser suficiente, né? E só deixar que a pessoa transbordasse a gente, né? Acrescentasse mais ainda do que a gente já tá totalmente completo. Então eu não tive isso também, que nos últimos relacionamentos eu tive um pouquinho, porque eu sei que não foi a minha última chance de amor, gente. Eu tenho 22 anos, eu sou super nova, ainda tem muito aí pra viver, com certeza muita gente pra eu conhecer. Quem sabe o próximo seja pra sempre, quem sabe não, não tem problema se não for. Tudo é um aprendizado, né? A gente aprende muito com as pessoas. Isso é outra coisa que eu queria falar. Além dessa coisa de compatibilidade, às vezes a pessoa entra na nossa vida pra ensinar alguma coisa pra gente, né? Então, eu também tenho um pouco desse sentimento que eu aprendi muito com o meu antigo relacionamento, tipo, muito, muito, muito mesmo. E a partir do momento que ele me ensinou tudo o que eu deveria aprender, pode ser que a nossa missão junto tenha acabado. Isso não é motivo pra sofrer, é motivo pra agradecer.
Então eu agradeço por tudo que ele me ensinou e não preciso sofrer porque ele terminou de ensinar tudo. É bom que ele tenha terminado de ensinar tudo na minha vida e tá tudo bem que a partir de então nossas vidas não precisam mais estar ligadas. Então, se você tá sofrendo muito com o fim de relacionamento, pensa nisso também. Pode ser que você tenha servido pra ensinar muita coisa pra ele ou ele pra você. E a partir do momento que você ensina tudo, às vezes era só isso que a pessoa tinha de missão na sua vida. Então agradeça por ter te ensinado e siga em frente. Quem sabe você não encontre alguém que a partir de então seja realmente uma pessoa que vai ficar com você pra sempre. Ou não, ou você vai conhecer alguém que vai te ensinar mais coisa ainda e você vai ensinar mais coisa ainda pra ele ou pra ela e depois... Enfim, entendeu? Sobre aquela coisa de como superar um fim de relacionamento, né? Tem gente que fala assim, ai, sai pegando todo, sei lá o quê. E tem gente que fala, não, você tem que dar um tempo pra você mesmo, porque imagina, que desrespeitoso você sair ficando com alguém logo depois. Eu, pessoalmente, acho que é uma crença muito imposta na sociedade de que a gente tem que esperar pra poder ficar com alguém, que depois a gente tem que passar o rodo pra poder esperar. Não acho que funciona bem assim, não. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente se sente confortável. Você sente que você vai ficar bem? Se assim que você terminar o dia seguinte sair com alguém, sai! Não tem problema nenhum. Se você terminou com a pessoa, você pode sair com outra pessoa no dia seguinte, se você for se sentir bem. Sai, não faça nada que vai contra a sua vontade. E se você sente que você precisa ficar 7 meses sem ficar com ninguém, fica, sabe? Não precisa seguir o que as pessoas ficam falando, de olha, primeiro espera 2 semanas, aí depois fica com todo mundo. Ah, e aí também sempre falam, né? De jeito nenhum, não emenda em outro relacionamento. Por quê? Se você quiser, emenda em outro relacionamento. Não tem mal nenhum. Não tem regra, né, pra gente esperar namoro. Não é emendando em outro, ou ficando com todo mundo, ou não ficando com ninguém. Cada pessoa vai escolher o que vai ser melhor pra ela, né? E aí, assim, confesso que das últimas vezes que eu terminei, eu queria sair beijando todo mundo, porque eu falava, não, agora eu vou curtir minha vida de solteira. E dessa vez eu tô com uma consciência extremamente diferente, então eu não tenho a mínima vontade de sair beijando todo mundo, de beijar só por beijar, sabe? E eu tô muito bem com isso, assim como antigamente eu estava muito bem saindo com várias pessoas. Então, assim, eu tô fazendo exatamente o que me dá vontade, sabe? Se no dia seguinte que eu terminei alguém me chamasse pra sair e eu quisesse, eu iria. Se eu não quisesse, eu não iria, entendeu? Acho que cada um tem o seu próprio jeito de passar por uma situação desafiadora. Não acho que tenha regra. E eu acho que era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Caiu uma reflexão de que a gente não precisa sofrer só porque os outros acham que a gente deva sofrer. A gente não precisa ficar se lamentando pelo que acabou, porque a gente pode simplesmente agradecer pelo que acabou, por ter ensinado muita coisa pra gente, por ter sido bom naquele período de tempo, e agora não é mais bom e tá tudo bem com isso. Tá tudo bem mudar, tá tudo bem que algo não seja pra sempre. Então é isso. Eu espero muito voltar a aparecer aqui mais vezes. Então deixem assuntos que vocês gostariam que eu falasse aqui embaixo, se vocês se interessam por essa coisa da alma gêmea, se vocês interessam, não sei, qualquer assunto. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.